já pensou em desistir de tudo, desistir da sua caminhada cristã, literalmente pular do barco por conta das dificuldades, por conta da opressão do diabo? Hoje o devocional, ele já foi lido esse versículo aqui, que está em 1 Coríntios 4:1 e diz o seguinte: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Como a gente viu, ministro tinha o significado no grego, que eram aqueles homens que eram condenados lá nas galés, a remar. E aí ele faz toda uma analogia, dizendo que nós estamos nesse barco e nós devemos remar, porque o barco não se move se a gente não remar. Mas trazendo para as nossas vidas, gente, o que nós precisamos entender é que o diabo, quanto mais nós obedecemos a Deus, quanto mais nós fazemos as obras de Deus, mais ele vai tentar investir, mais ele vai tentar colocar circunstâncias, mais ele vai tentar fazer a nossa mente, mais ele vai colocar situações, pessoas nas nossas vidas para atrapalhar isso, para atrapalhar a nossa caminhada. E aí que entra, como ele coloca aqui, e aí que entra esse pensamento de servo, de escravo. Por quê? Quando a gente tem esse pensamento, a gente vê que a gente não tem direito de nada, porque muitas vezes são pensamentos bobos e fúteis que o diabo coloca, por exemplo, olha, você tá fazendo demais e ninguém dá bola, você faz e ninguém te elogia, você faz e o outro ali tá sentado e muitas vezes recebe mais do que você que tá fazendo. São esses pensamentos, gente, que muitas vezes faz você desistir dessa caminhada, faz você sair da caminhada com Cristo, Então, como eu disse, quando a gente tem esse pensamento de servo, nós não temos direito de nada. Se a pessoa elogia ou não, isso não faz diferença para você, porque a sua obrigação é fazer, a sua obrigação é você amar, a sua obrigação é você cuidar do próximo, Então, quando você tem esse pensamento, você consegue realmente crescer, você consegue caminhar na direção. Mas o que o devocional está deixando bem claro é que a gente não pode deixar isso fazer com que a gente pule do barco, fazer com que essas circunstâncias, essas situações venha fazer a gente enfraquecer, Então, como eu disse, o diabo, gente, ele é muito astuto. E a única função desse mundo aqui, a única função dele é fazer com que os cristãos caiam, é fazer as pessoas desistir dessa caminhada. E são esses pensamentos fúteis, esses pensamentos que você olha, mas é um pensamento tão bobo, mas é nisso aí que ele pega muitas pessoas. Aqui em casa, no nosso ministério, a maioria das pessoas que foram embora, que desistiram desse ministério, foi porque deixou esse pensamento pequeno se tornar grande. Deixou o diabo ficar ali, minando com pensamento, com insatisfação, com o eu, achando que tem direito. Como eu disse, quando a gente entender, como ele coloca aqui, que lá os escravos das galés, que ficavam remando, eles não tinham direito de nada, não tinham direito de descanso, não tinham direito de reclamar, não tinham direito de ser elogiado. E da mesma forma, quando a gente tiver esse pensamento, a gente vai conseguir crescer. Por quê? Muitas vezes as pessoas ficam esperando elogio, esperando que as pessoas te vejam e esquecem que o único ser nesse mundo que tem que te ver é Deus. Você tem que fazer para Ele, você tem que fazer por Ele. Não espere elogio dos outros, não espere que as pessoas reconheçam você, mas espere que Deus, acima de todos, reconheça o seu serviço, o seu trabalho, faça tudo para Ele. Quando nós começarmos realmente a pensar nisso e fazer tudo para Ele, se elogiar, legal, se não, não vai fazer diferença para nós. Porque, como eu disse, que ser humano não gosta, de um elogio, mas isso não tem que fazer a diferença em nós. Isso não tem que ser o motivo, a motivação pra gente fazer as coisas certas, pra gente fazer e estar no caminho de Deus. A nossa única motivação é isso aqui, como ele disse, nós temos que ser aqueles que pregam a verdade, nós temos que ser ministros de Cristo, nós temos que ser dispenseiros dos mistérios de Deus. Essa é a nossa função aqui na terra, não receber elogio, não receber que as pessoas falem de você bem, não achar que as pessoas vão te engrandecer, não. A gente tem que estar aqui para representar Cristo na terra. Se isso acontecer, legal, mas se não, não vai fazer diferença nas nossas vidas. Não vamos, gente, realmente deixar que o diabo mine a nossa cabeça com pensamentos pequenos. Não esqueça que muitas vezes uma insatisfação, uma coisa tão pequena pode se tornar grande e pode ser a sua queda. Então esse foi o devocional de hoje, gente. Vigiem em tudo.